E aí pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, com a graça de Deus. Aqui é o Antônio, do canal Antônio Cândido Aquarismo Brasil. Nesse vídeo nós vamos falar aí sobre como que está a minha mudança, a minha sala de aquários, tudo o que está acontecendo aqui no nosso canal. Então, se você não for inscrito em nosso canal, já se inscreva aí, deixa um like na confiança para ajudar o canal Antônio Cândido Aquarismo Brasil a trazer cada vez mais conteúdo de aquarismo para você. Bom, primeira coisa que eu devo falar aí para vocês é que, assim, eu tô bem animado para fazer a montagem do aquário EA, o Boio EA 150. E aí eu selecionei os substratos, bastante coisa legal. Fiz a escolha com base, primeiro, na fauna que eu vou utilizar. Segundo, com o aquário que eu vou montar, que é esse aquário boio. Ele é mais escuro, né? Um boio champanhe, mas ele tem detalhes em preto. Então eu preciso ter um aquário que contraste, um substrato que contraste com o móvel e com o aquário. Porque senão vai ficar tudo preto, não vai ter contraste, ele vai sumir, tá? E aí, conversando com o pessoal lá da Onda, o meu amigo Alexandre Talarico, ele falou: Antônio, você precisa escolher um substrato que dê esse contraste. E ele me passou umas opções. Eu vou deixar um trecho aqui do vídeo que eu gravei da aula que ele me deu sobre substrato. E aí você já pode aprender um pouco mais sobre a escolha do substrato ideal para o seu aquário. Quais os fatores que você deve levar em consideração? Estava te falando de luz, né? Então você imagina, essa luminária é uma luminária que pode ser essa, pode ser outra, podem ser vários modelos, tem uma determinada potência em watts e ela produz uma certa quantidade de luz, que a gente pode falar em lumens, né? Ou em fluxo luminoso. Vamos falar de fluxo luminoso, que fica uma coisa mais simples para o nosso ouvinte entender. Tudo que faz parte do aquário, inclusive a água, absorve luz em uma certa quantidade. Então, num aquário menor, essa luminária vai gerar um brilho, vai gerar uma iluminação, vai gerar um resultado sempre melhor do que num aquário maior, né? A luz ela vai atingir todas as superfícies do aquário. Então, as plantas, as rochas, o cascalho, o fundo, né? O próprio vidro, apesar de ser transparente, ele tem uma grande reflexão, porque os raios incidentes, né, que num ângulo muito raso, geram um fenômeno chamado reflexão total. Por isso que a gente vê um lado espelhado nas laterais. O peixe dentro do aquário às vezes vê a própria imagem, né? Isso é reflexão total. E esse é o comportamento da luz lá dentro. Mas uma coisa que a gente não percebe, né? E às vezes não entende, é que todas essas superfícies, elas absorvem a luz, elas refletem parte da luz, que é aquilo que a gente enxerga. Então seria esse brilho, essa luminosidade, esse resultado, que é a beleza que a gente quer ver no aquário. E a água também é um componente importante do aquário. Aliás, a água é o componente mais importante do aquário e muitas vezes a gente não olha ela como substrato, né? E a água também absorve luz. Então, o que acontece num aquário um pouco maior, ou às vezes num aquário de mesmo tamanho, mas com uma coluna d'água maior, esse aquário vai absorver mais luz da mesma luminária, do mesmo fluxo luminoso e vai apresentar um resultado diferente. Outro fenômeno que acontece, aquário de água doce é mais fácil de observar isso, é aquela água amarelada. Os fenóis, os taninos, algumas substâncias químicas que dão essa cor na água, que são subprodutos da decomposição de matéria orgânica, principalmente da celulose, né, dentro do aquário, que colore a água. A gente sabe que um tronco deixa a água cor de chá e tal. Isso é um grande absorvedor de luz, né? E em alguns aquários é até necessário, né? Se você expuser, a gente fala sempre olhando para a natureza, os peixes selvagens. Lógico, os peixes de cativeiro já, a partir da seleção e da criação mudaram. Mas se você expuser peixes como um acaradisco selvagem a grandes intensidades de luz, eles vão sofrer queimadura no dorso por ultravioleta, se a água for muito clara. Aquela água escura dos rios próprios do bioma onde vem o acaradisco, ela filtra ultravioleta, né? É como se fosse um protetor solar. Isso é um exemplo do comportamento da luz no aquário, tá?
Então, uma dica que eu gostaria de te dar, o aquário que você vai montar é um aquário de porte grande. Se você vai despender uma grande quantidade de luminotécnica, você pode utilizar substratos de cores mais escuras, porque vai dar um resultado. Mas se você tiver uma componente de luz que vai ser muito filtrada para um aquário de água escurecida por troncos, um biótopo amazônico ou até asiático, o que acontece ali? Você deveria escolher substratos mais claros para refletir mais a luz, para você ter uma resposta estética melhor do resultado do seu aquário, para você olhar o seu aquário e enxergar beleza, porque tudo hoje se fala da técnica do aquarismo, mas quem decide ter um aquário em casa, a primeira questão é ele ter se comovido pela beleza que o aquário transmite pra gente dentro da nossa casa. Agora, há quantos anos você é importador da Boe? Desde o começo dos anos 2000, bem no comecinho. E por que você decidiu trazer a linha EA? Porque é um aquário simples, plug and play. Aí nós podemos falar uma longa história. Antes da linha EA, vieram os MTs, né? O EA veio logo em seguida. Muito tempo atrás, nos anos 90, eu já importava aquários de vidro curvo. A China não tinha essa tecnologia ainda. Esses aquários vinham de Portugal, de uma empresa chamada Aquapor. E foi o primeiro aquário plug and play legítimo colocado no Brasil. E eu sempre acreditei muito nisso, né? A Aquapor se tornou um produto muito caro assim quando os chineses começaram a fazer um aquário semelhante. A capacidade produtiva do chinês é muito maior, eles baratearam muito, o que é bom porque popularizaram muito o aquarismo, e eu acho que o aquário plug and play foi a maior ferramenta de desenvolvimento do aquarismo, de popularização do aquarismo no Brasil nesses últimos anos. Porque a receita do bolo vem pronta, né? Eu postei algumas imagens do aquário, postei um vídeo no Instagram e o pessoal falou que é um aquário muito bonito, gente do Brasil inteiro falando que esse aquário é muito bonito. Então eu quero te dar os parabéns. Eu agradeço a todos que concordaram comigo em algum aspecto, porque antes de ser comerciante eu sou aquarista. E até hoje os produtos que eu escolho para vender tem a ver com a estética do aquarista, não é o resultado econômico. E eu já quero te agradecer por proporcionar esse aquário top. Agora, Alexandre, você me falou aqui, ó, do cascalho. A gente tinha escolhido um cascalho mais escuro, mas aí você me falou a questão da luz, que vai influenciar no resultado final estético do aquário. O que nós temos aqui? Que substrato é esse? Esse substrato, esse cascalho é o que eu mais gosto, né? Porque ele é composto de pedras naturais, cascalho natural, legítimo, rolado, aquele cascalho que não tem aresta, que não é abrasivo. Então é excelente para peixes de fundo, é mais fácil a limpeza e ele compõe o biótopo natural, né? Existem muitos rios e corpos aquáticos com esse fundo, então é bem interessante. Como aquele aquário é grande, tem vidros grossos, né? Ele filtra muito a luz. Então eu falei, poxa, talvez para você obter um resultado mais interessante, escolha cascalhos mais claros num aquário desse tamanho. A não ser que você queira botar mais luz ali, que não é o caso, né? Tá. Então, eu escolhi esse cascalho aqui. O que você me fala dele? É uma ótima escolha. Ele também é um cascalho rolado, né? Tem várias geometrias, então com certeza ele vai abrigar uma porção de coisas no interstício, né, dele. Sim. E, sem dúvida nenhuma, um cascalho natural de rio vai dar bom resultado. Tá, agora eu vejo que essa granulometria é maior que a Soma tem e eu queria intercalar com o mesmo cascalho de duas granulometrias diferentes. O que você me fala dessa mistura de cascalhos? Tá, você pode misturar sem problema nenhum, né? Aí é uma questão estética. Óbvio que cascalhos mais grossos são mais fáceis o manejo é mais fácil. Você consegue com sifão limpar, né? Apesar dos restos de alimento, da sujeira, entrar mais facilmente nos vãos desse cascalho, você também consegue observar, né, a quantidade de sujeira e através do sifonamento fazer a limpeza. Tá. Né? Agora, quando você faz uma mistura de grãos mais finos e mais grossos, a tendência com o tempo, mesmo que a gente não mexa, né, os mais finos para baixo, os grãos mais finos vão para baixo. Se você colocar esses grãos mais finos em alguma área do aquário para fazer ilhas, para fazer componentes estéticos, paisagismo, né? Isso não vai acontecer. Não, pode acontecer, mas você pode recuperar isso com o efeito do sifão.
O sifonamento bem feito, quando você observa, por isso que aquele cano é transparente e tal, não é só para fazer a limpeza, ele ordena os grãos também. Ele puxa os grãos mais finos para cima e joga os grãos mais grossos para baixo. Ó, vale seu like. Aí você tá perguntando por que eu tô na onda. Essa é a minha. É Então um dos você pode- motivos. você pode fazer essa experiência em casa. Quando você sifona uma área determinada do aquário, eu nunca digo para as pessoas sifonarem todo o fundo do aquário, porque é muito agressivo para o aquário. Sim. Você está fazendo uma mudança muito grande e também exige uma troca parcial de água, às vezes muito grande. Sifona por setores, divide o seu aquário mentalmente em vários blocos, sifona setor por setor e você vai observar. E nesse movimento de sifonagem, você recupera aquela estética que você gostaria de grãos finos em cima e grãos grossos embaixo. Para as medidas do aquário Buio, né, o EA 150, quantos quilos de substrato você acredita ser o ideal, Alexandre? Olha, na embalagem dos produtos Soma, você vai ver uma regra básica para como você faz o cálculo e quantos centímetros de cascalho você coloca, aproximadamente, porque obviamente isso é uma regra geral e cascalhos têm diferentes densidades. Então Por o quê? resultado não vai ser absoluto, são minerais diferentes, tem cascalho mais pesado que o outro, granulometria assim por diante. Legal. Mas o resultado basicamente é muito próximo, tá? Por que eu não vou estabelecer para vocês quantos centímetros de aquário? Porque isso vai muito da técnica e do gosto pessoal. Tá. Tem gente que gosta de um substrato bem espesso, Sim. tem gente que gosta de um substrato Menor. bem menor. Aquários menores, obviamente, vão ter uma proporção, um substrato um pouco mais fino. Aquários maiores você pode colocar substratos mais grossos. Isso tem a ver com o que você quer compor ali. Às vezes você pode também, por uma questão de facilidade, formar aquilo que eu falei de ilhas, onde você vai colocar Sim, plantas que é isso enraizam mesmo. tal, com substrato um pouco mais grosso. Ali você tem uma forma generosa, né, de oferecer substrato para as plantas crescerem. E na parte mais frontal do aquário, onde às vezes você vai colocar carpetes e outras plantas que não necessitam tanto de substrato espesso, você pode pôr uma quantidade menor. Mas é uma questão que varia aí do gosto pessoal de cada um. Eu, pessoalmente, gosto de substratos mais espessos, mas já avisando que o aquário fica um pouco mais difícil a manutenção. Por que né? você gosta de substrato mais espesso? Você acha que influencia na estabilidade do aquário? Eu acho. Eu Sim. acredito muito na biologia do aquário e quanto mais complexa for essa biologia, mais estável e melhor vai ser o resultado do seu aquário. E o substrato espesso, ele gera mais capacidade biológica, né? A gente coloca cerâmicas, coloca uma porção de matérias mídias para agregar bactérias nitrificantes, mas o cascalho é a primeira delas, é onde primeiro as bactérias vão se fixar, porque é justamente ali que tem a maior parte do nutriente, inclusive que está sendo decomposto para ganhar o corpo aquático, né? E várias granulometrias e diferenças do cascalho promovem o habitat para vários seres microscópicos que vão compor a biodiversidade do nosso aquário. Isso é muito importante, né? Um aquário que tem essa concepção, é lógico que é uma visão de longo prazo, você não vai obter isso em poucos meses, né? Às vezes você vai ter um aquário pleno depois de 7, 8, 9, 10 meses. Depende de como você vai habitá-lo, depende de como você construiu. Mas com certeza você vai ter resultados melhores. Agora, exige um pouco mais de experiência do aquarista, porque se você exceder alimentos, exceder a população, o substrato em excesso vai jogar contra você. Tá. Em relação a misturar tons de substrato da mesma granulometria, o que você tem a falar sobre isso? Por exemplo, se eu misturar esse, segura por favor, com esse. Então, é uma questão estética. Sim. Né? Se forem cascalhos cristalinos, ou seja, cascalhos que não reagem quimicamente com a água do seu aquário, é puramente uma questão estética. Tá? Agora, se forem cascalhos, principalmente os cascalhos de base carbonática, que reagem com a composição química da água, e nesse caso especificamente estou falando que eles vão aumentar a reserva alcalina do seu aquário e vão ter um potencial alcalinizante, né? Aí você tem que usar com parcimônia para entender porque eles vão interagir quimicamente no aquário. Então, aí já entra para outro compartimento da questão substrato, que merece um outro vídeo, uma outra conversa, Com que certeza. são os substratos cristalinos, né? Sim. Por exemplo, granito, quartzo, basalto,
são substratos dessa origem que não vão se dissolver na água, né? Alguns granitos podem ter um pouquinho de intrusão de carbonatos. O exemplo clássico aí de granito que vocês podem encontrar rápido e olhar é a pedra brita de construção, né? Alguns possuem um pouquinho, você pode descobrir esse carbonato jogando uma substância ácida ali, se ferver que nem Cebion, né? É gás carbônico que está saindo ali, então você tem um carbonato que está sendo atacado pelo ácido, gerando gás carbônico. É uma maneira muito fácil de saber se esse substrato ele vai se dissolver ou não na água. Tá. Lembrando, por último, que ele só se dissolve em água ácida. Então eles exercem um efeito tamponamento para deixar o aquário de neutro a alcalino. Ó, essa foi a discussão sobre substrato, Ale, obrigado. Eu vou te falar, o Ale é fera, tamo junto. Eu vou falar aqui uma coisa para vocês, nós vamos falar sobre rocha. Você quer que o Ale apareça mais aqui falando sobre rocha? Comenta aqui embaixo que o Ale vai tirar todas as dúvidas da galera, não é, Ale? Agora fala outra coisa, já que o papo tá bom aqui, mano. Você é um empresário do aquarismo que traz diversos produtos. Por que você não falou em nenhum momento de uma marca, cara? Eu acho que não importa a marca, né? A gente tem que ter resultado. Existem várias marcas no mercado, o mercado é gigantesco. Se eu ficar falando de marca aqui, talvez eu perca o foco daquilo que eu quero transmitir para as pessoas que estão ouvindo, que é conhecimento, né? O que eu aprendi ao longo desses já quase 40 anos, né, de comércio de aquário, e muito mais do que isso de aquarista, é que a gente tem que ter conhecimento e entendimento do que a gente vai fazer. Eu sempre falei a vida inteira que a melhor marca de filtro é o filtro limpo, né? A melhor marca de skimmer é o skimmer limpo. A gente fica muito baseado em marcas, em modelos, e esquece do próprio aquário, né? O aquário não pode ser um fetiche consumista, o aquário tem que ser alguma coisa que represente a natureza, a gente aprender a respeitá-la e ter um pedacinho do fundo do mar, ou dos fundos dos rios, dos lagos dentro da nossa casa, como se fosse uma janela para esse universo. A marca não importa. Valeu, mano, obrigado. Depois que o Alexandre falou, eu cheguei nessa conclusão, galera, ó. Esse aqui vai ser o substrato base, tá? Essa coloração. Eu vou mostrar nesse outro aquário aqui que eu já fiz um teste e adicionei ele e dá para vocês verem aqui, tá? Então esse vai ser o substrato base. A granulometria eu estou escolhendo de 3 a 5 milímetros, tá? Então é um substrato médio que vai aí compor o fundo do aquário, mas ele vai ter também alguns detalhes bem interessantes que eu devo apresentar para vocês. Ele vai ter uma parte com substrato fértil, porque eu quero ter algumas plantas. Ele não vai ser um aquário plantado, mas ele vai ter algumas plantas. Então, para isso, eu escolhi aqui, ó, esse substrato fértil que eu vou adicionar no fundo nas áreas que eu quiser fazer o plantio. É o Fertile Plant da Prodac, tá? Esse é um substrato fértil que não pode ter contato com a coluna da água. E eu vou abrir aqui para vocês verem a textura desse substrato. Ó, deixa eu tirar aqui. Aí, assim vocês conseguem ver, ó, a textura do substrato, não é? Ele é um substrato muito poroso e que promete aí incentivar o enraizamento das plantas, né? Esse é o substrato que eu vou utilizar por baixo. E não é só isso, tá, galera? Tem mais coisa aí. Nós vamos trazer aqui nesse vídeo bastante coisa, bastante informação interessante. Bom, o Alexandre também falou sobre as rochas, né? Eu quero algumas rochas. Na verdade, eu queria uma rocha dele lá, meu. É uma rocha sedimentar topíssima, onde várias camadas representam milhões de anos aí, ou milhares de anos. E só que essa ele não deixou levar. O cara tem
não sei quantas 1000 toneladas de rocha lá, mano. O aquarista é embaçado, né? Ele foi lá no meio das milhares de toneladas de rocha. Ele selecionou uma. E dessa uma eu queria ainda, olha. Eu não sei quem que é pior, se sou eu ou se é ele, né? E aí, eu tô selecionando aqui, ó, as rochas da Soma também. São rochas bem tops, bem bonitas. E nós vamos fazer testes nessas rochas, se elas vão alcalinizar, se não, quais os minerais na sua composição. Então, isso você já não perdem por esperar. Tem vários modelos aqui de rocha. Tem uma caixa lotada de rocha aqui. Na verdade, tô com 10 caixas que os caras mandaram a mais aí. São rochas tops da Soma, tá? Eu vou precisar de tocas, porque eu tô pensando em fazer aí um biótopo representando um biótopo asiático, tá? Então vai ser um aquário que vai ser um biótopo asiático. E aí o substrato eu já estou escolhendo esse. Eu quero que seja meio que parecido com um fundo de rio. Ele vai ter diversas granulometrias de substrato. Então esse vai ser a base, o que vai ter a maior quantidade no aquário. Mas eu vou adicionar também pedras mais roladas, né? Seixos de rio mais rolado e de cores diferentes, para que tenha um contraste não só com o aquário, mas dentro do substrato também. Você pode fazer esse contraste dentro do substrato e fica bem legal, tá? Tô animado com essa montagem, tá? Eu já deixei reservado os peixes que eu vou adicionar nesse aquário no fundo. Então assim, os peixes de fundo, eu nem montei o aquário e já adquiri os peixes. Olha como que aquarista é ansioso, né? Os peixes que eu vou adicionar nesse aquário estão lindos, maravilhosos. E você que é de São Paulo pode conferir os peixes que eu vou adicionar nesse aquário lá na loja Galeria Oceânica. Os peixes de fundo estão lá. Você chama o pessoal da loja e eles vão mostrar para vocês. Está identificado, né, na bateria da loja como os peixes que comporão o aquário do canal Antônio Cândido Aquarismo Brasil. São 10 peixes que vocês não imaginam. Esses são os peixes de fundo. Agora, se você... aí eu vou escolher também os peixes de meio, que fica no meio do aquário, e os peixes de superfície. E vou escolher um peixe de destaque. Eu tô achando que vai ser os de fundo, não tenho certeza ainda, mas eu vou escolher um peixe de destaque. E serão peixes lindos, lindos. Os peixes mais lindos que eu pude, que eu posso ter, eu vou ter aqui nesse aquário, tá? E aí nós vamos contar a história de cada um deles, tá bom, pessoal? Eu espero que vocês estejam muito bem. Eu preciso falar uma coisa aqui pra vocês, ó. Eu montei o aquário plantado, tá aqui, um plantadinho, tá com plantas low, porque eu tô sem CO2, não vou pôr CO2 agora, não sei se eu quero entrar aí com CO2 nesse aquário, mas eu tenho um projeto de fazer poucos aquários nessa bateria. Então eu vou colocar aí pelo menos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Ai, meu Deus do céu. Eu vou colocar poucos aquários, tá, galera? A ideia é poucos. Eu vou colocar uns 10 só. Cabe uns 30 aí no tamanho que eu quero. Mas eu quero colocar pelo menos uns 10. Eu quero deixar um negócio bonitinho que dê pra eu fazer a manutenção, né? É isso aí, galera. Sugestões de fauna, lança aqui no comentário. Se você aí
quiser saber mais alguma informação sobre essa montagem, também deixe aqui o seu comentário. Um abraço para vocês. Espero que vocês estejam muito bem. Cuidem bem dos seus peixes. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.